Se você tem sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de Lucas. O livro de Lucas, capítulo 21. Começando no versículo 25. Algumas das coisas que vou pregar nesta noite serão aquilo que acredito que Deus me deu depois de buscar sua face sem cessar. E algumas coisas serão bem fortes. Jesus disse, Lucas 21, 25 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. E só para explicar, esses sinais que Jesus mencionou têm a ver com a segunda vinda do Senhor. Nenhum outro sinal precisa ser cumprido para que o arrebatamento aconteça. O arrebatamento pode acontecer nessa noite, mas muitos sinais precisam acontecer antes da segunda vinda. E ele menciona alguns aqui. Os homens desmaiarão de terror. Ele não está falando aqui de ataques do coração ou nenhum tipo de doença do coração. Não. Está falando de homens ficando desencorajados e perdendo sua força, sem encorajamento para continuar. O coração dos homens vão desmaiar de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E essa é a única alusão ao arrebatamento no discurso de Mateus 24 ou de Lucas 21. Ele simplesmente diz, sem explicar: quando começarem a acontecer estas coisas, e elas já começaram a acontecer, ele diz: levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Quero usar como tópico os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos. Abaixe sua cabeça. Pai, nós nesta noite pedimos que o Senhor nos guie e nos ajude para pregarmos a Tua palavra e proclamar o que acreditamos que o Senhor nos deu. Nos ajude a pregar. Ajude este povo a ouvir, e os milhões que assistem pela televisão, que o Teu Espírito toque o coração deles. E peço no santo nome de Jesus que seja assim, e Te dou todo louvor e glória. E todos dizem amém e amém. Pouco tempo antes de morrer, Winston Churchill pediu para um dos grandes ministros na Grã-Bretanha, por um tempo de reunião, aconselhamento e oração. E esse homem, que sem dúvida alguma historiadores dizem que foi um dos maiores homens do século XX, passou quase 3 horas com esse pregador do Evangelho, esse ministro da Justiça. E quando ele se assentou, ele falou para ele: eu não quero falar de nenhum tipo de acontecimento no mundo. Tenho pouco interesse na política. Estou aqui para discutir a vinda do Senhor. E pouco tempo depois que eles tiveram aquela conversa, o bulldog inglês faleceu e foi receber sua recompensa eterna. Vez após vez ele mencionava que a única esperança para a humanidade era a vinda de Jesus Cristo. E eu quero que você entenda isso por alguns instantes.
vez após vez, ele dizia que a única esperança da humanidade, e lembre-se que foi esse homem que inventou a frase cortina de ferro, foi esse homem que implorou ao presidente Roosevelt para não entregar a Europa Oriental para o comunismo soviético. Foi esse homem que, quase que sozinho, manteve a sanidade na Inglaterra quando os céus de Londres estavam negros quase que noite e dia, com os aviões e os foguetes alemães que os bombardeavam. Ele disse: vamos lutar nas praias, na cidade aonde for, mas nunca vamos nos render. E ele disse: a única esperança é a vinda de Jesus Cristo. Eu estava em uma cidade do Noroeste há um tempo atrás, em uma cruzada, buscando a Deus, hora após hora após hora, para saber o que eu tinha que pregar nos cultos que aconteceriam naquela cidade. Naquela sexta pela manhã, na data do culto que começaria naquela noite, Deus começou a falar algumas coisas comigo a respeito da sua igreja. E lembre-se, o Filho de Deus é o sal da terra. O que fazemos é redimir a cultura. Se falharmos, o mundo inteiro vai falhar. Se perdermos, então o mundo inteiro vai perder. E o Espírito Santo quer que você entenda isso. Independentemente do que a mídia diz, independentemente do que os políticos e outras pessoas podem dizer, é o cristão, aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus, que é a fibra, é o músculo e a força da sociedade hoje. Se perdermos, tudo está perdido. Se perdermos, as trevas virão. Se perdermos, milhões irão para o inferno. Se perdermos, nações vão desabar. Reinos vão tremer. Porque este mundo é o mundo de Deus. E Ele tem planos para ele. E esses planos irão acontecer em breve. E Ele me disse assim: disse que os tempos mais perigosos nos próximos anos, se Jesus tardar, os tempos mais difíceis virão sobre nós. E eu vou repetir de maneira mais clara agora. A igreja está para encarar a hora mais perigosa que já encarou. E quando digo igreja, falo do corpo de Cristo. Não estou falando de algum tipo de grupo ou entidade religiosa. Eu estou falando do corpo de Cristo. Estamos para enfrentar os momentos mais perigosos, os tempos mais difíceis que já encaramos. E por quê? Satanás é muito sutil. Ele vem como anjo de luz. Ele quer destruir o cristão usando uma terminologia que parece ser apropriada para o cristão. E anote o que estou dizendo: somente aqueles que conhecem a Bíblia, somente aqueles que conhecem a Deus de maneira pessoal, através de um relacionamento com Jesus, somente os ancorados na palavra vão conseguir passar pela tempestade e vencer.
Porque o espírito do anticristo, o espírito do maligno, o espírito do enganador está neste mundo e está na igreja. Escute, o que vou te dizer vai te chocar, mas Deus me disse isso e sei que é verdade. O método que Satanás vai usar para fazer o que Deus me disse que ele faria, não serão as igrejas, não serão pastores por trás de púlpitos ou evangelistas nos púlpitos, mas ele usará a ferramenta mais poderosa que o mundo já conheceu no meio tecnológico, que é a televisão. Não estou falando das coisas ruins que passam na televisão aí na sua casa. Não é a podridão e a sujeira que está influenciando a sociedade que nós vivemos nela. Não estou falando da podridão, da sujeira, da degradação e da hipocrisia que as pessoas chamam de entretenimento. Não estou falando da podridão das redes de televisão. Não é disso que estou falando. Eu estou falando daquilo que virá através da sua tela e que supostamente é cristão. Pregadores, pseudos, canais cristãos que vão aparecer com palavras atraentes, sutis, que se o cristão que estiver assistindo não conhecer a Bíblia, estou falando de saber o que a Bíblia diz e conhecer a Deus, vai acabar acreditando. Pregadores estão passando na TV e dizendo que o arrebatamento não existe, que não vai acontecer, é tolice. Não espere que o arrebatamento te leve daqui. Lembre-se, eu sou apenas uma voz, eu só trago a mensagem. Mas Satanás não vai vir como lobo, e sim como cordeiro. Ouviu bem? Ele virá como cordeiro. E o sinal dos tempos que temos sobre nós hoje, o apóstolo Paulo disse: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Vai haver um aumento, e existe isso hoje, um aumento da maldade. Eu estou de olho, e sem dúvida alguma todo homem de Deus que está aqui hoje sabe, e você que me assiste conhece sua Bíblia. Eu estou vendo o que está acontecendo e eu estou chocado, eu estou com o coração partido enquanto vejo o meu país despedaçando. E sei que este programa alcança 70 países do mundo, então entenda quando falo da América. Mas estou vendo líderes, estou vendo a promoção que está nos levando para cada vez mais longe de Deus, e vendo tudo que consideramos de valor, as liberdades que consideramos de valor, a prosperidade que amamos tanto, enquanto largamos a fundação que entregou tudo isso a nós, nos deu de mão beijada, que é a palavra de Deus. Estamos deixando ela de lado, estamos nos perdendo. 94% do povo americano, e pode parecer uma contradição, mas escute, 94% do povo americano acredita que Deus existe. Nem todos dizem que o conhecem, mas acreditam que Deus existe. Agora Satanás, nessa nação,
de maneira sutil, ele mudou a sua tática. Ele não pode mudar. Vocês que são adultos, vocês acreditam em Deus e estão ancorados, e Ele faz de tudo para tentar te desviar, mas a maioria de vocês estão firmados em sua fé, seja como for. Ele não te dá muita atenção, mas está atrás de seus filhos e filhas, está atrás dos seus filhos. Um plano diabólico do inferno que a mente não pode começar a imaginar no momento, foi lançado contra as crianças e os adolescentes e a geração de jovens. Apenas uma geração pode destruir a nação. Joseph Stalin disse isso em 1935. Ele era um profeta do inferno. Ele disse: senhores, se pudermos parar uma geração em qualquer país no mundo, podemos dominar esse país. E a maneira de arruinar uma geração é através da imoralidade, das drogas e da música. Note quão maligna é essa declaração. Olha a influência para sermos imorais nos Estados Unidos hoje, com músicas, drogas e sexo ilícito, afetando os jovens, direcionado para os jovens. Vou dizer algo que pode te chocar, mas é a verdade. Os repórteres vão escrever que sou ignorante, que não sei. Eu não sou ignorante, você que é ignorante. O lugar mais perigoso nos Estados Unidos para os seus filhos, o lugar mais perigoso neste país para seus filhos e filhas, pai e mãe, e oro para que não seja assim nos outros países, mas infelizmente as outras nações acabam seguindo o exemplo da América. O lugar mais perigoso é o sistema público escolar. Eu agradeço a Deus pelos professores cristãos nos sistemas públicos de ensino. Agradeço a Deus por professores que trabalham debaixo de um peso terrível, tentando dar às crianças pelo menos um pouco daquilo que é certo e aquilo que é errado. E eu tiro o chapéu para os professores cristãos. Dê uma salva de palmas para esses professores, pois eles merecem. Ainda assim, o ataque de Satanás é tão poderoso que todas as armas do inferno estão apontadas para as escolas, e isso é uma guerra. Olha o que os educadores humanistas estão tentando fazer com as suas crianças. A batalha para o futuro da humanidade deve ser travada e vencida na escola pública por professores que sabem do seu papel como os pregadores de uma nova fé. A sala de aula deve se tornar uma arena de conflito entre o antigo e o novo, o cristianismo que está apodrecendo, e a nova fé do humanismo secular. Eu quero repetir: a sala de aula deve se tornar uma arena de conflito entre o antigo e o novo, entre o cristianismo que está apodrecendo e a nova fé que é o humanismo. Então a educação é o aliado mais forte do humanismo, e toda a escola pública americana é uma escola de humanismo. E o Charles Francis Potter escreveu isso no Manifesto Humanista. Eu vou te dizer como Satanás está lutando. Seu ataque acontece dessa maneira.
e é para destruir os valores morais dos seus filhos. Para destruir os absolutos. E o que eu quero dizer com absolutos? O humanismo secular diz que absolutos não existem. O que eu quero dizer? Vou explicar. Essa Bíblia diz que algumas coisas são certas e outras são erradas. Existem absolutos aqui. Ouviu bem? Olha só, agora, nesse instante, nós já gastamos quase $1/4 bilhão tentando encontrar a cura para a AIDS. Eu oro para que eles encontrem, mas quando chegarmos no fim dessa busca, vamos ter gastado bilhões de dólares, vários bilhões de dólares, tentando encontrar a cura para a AIDS, e eu já sei qual é a cura para a AIDS. Então Satanás traça seu plano e chama de ética situacional. E quer dizer que se a situação exigir algo, você faz. Assim os brilhantes planejadores da nação dizem: nossa população está desequilibrada, explodindo, e não vamos conseguir alimentar o povo na América. Então adotamos um método para evitar que a população exploda. Que nome vamos dar para isso? Eu tenho um bom nome aqui. O diabo falou: chame de a favor da escolha. Mas Deus chama de assassinato. Você desobedeceu às leis de Deus. Eu falei em uma universidade outro dia, quando as câmeras nos filmavam e algumas das mentes mais brilhantes da nossa nação estavam presentes ali. Eu disse: a razão pela qual vocês aprovam o aborto não tem nada a ver com população. Não tem nada a ver com a população. Você está tentando cobrir sua imoralidade sexual. A menina fica grávida como resultado do adultério, resultado da fornicação, resultado de quebrar a lei de Deus. E o que ela vai fazer? Ela tem 14, 15, 16 anos de idade. O que ela vai fazer? A ética situacional diz: nós temos uma solução. Aborte o bebê. É apenas um pedaço de pele, é apenas uma célula. Mas isso não resolve a dor que vemos nas cartas que recebemos, nas vidas e nos corações. Uma mulher outro dia escreveu e disse: irmão Swagger, eu estava na clínica de aborto. E disse: eu estava atribulada, não sabia o que fazer. E mandaram alguém para me ajudar. Uma menina que já tinha abortado várias vezes tentou me convencer a sair, pois eu estava saindo. E eles tentaram até trancar a porta para eu não sair. Mas de alguma maneira eu saí. E ela disse: eu tive gêmeos, 2 garotinhas. Elas têm 7 anos de idade e estão cantando em várias igrejas dessa nação a respeito de Jesus. E ela disse: olhei para elas e chorei quando entendi que cheguei perto de matá-las. Então, os indivíduos brilhantes tentam mudar o pensamento de nossos filhos. São especialistas em mudança. Promovem educação sexual. Escute aqui. Tentando ensinar educação sexual sem ensinar moralidade, baseado na Bíblia, é como colocar um explosivo, uma granada acesa na mão de uma criança.
Eles promovem a educação sexual em nossas escolas públicas, dizendo que vai prevenir a gravidez prematura. Eles promovem a educação sexual nas escolas públicas, nos dizendo que vai prevenir a gravidez prematura, diminuir as doenças venéreas e talvez até diminuir o número de divórcios. É o que esses palhaços estão ensinando. Isso é verdade? O que aconteceu em países onde a educação sexual tem iluminado e educado os mais jovens? Escute, nos 7 anos depois que adotaram a educação sexual na Dinamarca, em 1970, violentações e estupros cresceram em 300% e doenças venéreas aumentaram nessas pessoas com mais de 20 anos em 200%. E entre pessoas que têm 16 e 20 anos aumentou em 200%, e naqueles com 15 anos ou menos houve um aumento de 400%. Não para por aí, tem mais. A educação sexual foi apresentada na Suécia em 1954 e hoje essa nação tem a maior taxa de doenças venéreas no mundo. Entre 1968 e 1974, doenças venéreas em mães com menos de 14 anos aumentaram 900%. E entre 1972 e 74, o estupro aumentou 400%. Ficou tão ruim que o rei da Suécia está pedindo que os educadores removam a educação sexual do sistema escolar sueco. Porque quando você tenta ensinar qualquer coisa sem essa Bíblia sendo a fundação e a base, você vai ter problemas. Estão ensinando educação de drogas para os seus filhos. Isso é terrível, hein? Temos que alertar as crianças sobre o problema com as drogas. Também estão ensinando, acredite se quiser, as crianças a beber socialmente. E o mais chocante é que, quando ensinam esses cursos de educação de drogas para os seus filhos, o abuso de drogas não diminui, ele aumenta. Por quê? Porque eles estão fazendo isso sem absolutos, fazendo isso sem moralidade. E quando você coloca algo assim na frente de uma criança, você está brincando com a alma dela e ela vai querer experimentar. Então o que fazemos para cobrir todo esse terror? Mudamos o nome. Você já notou que não existe mais ateísmo na América? Agora é evolução. Você já notou que a criança que ainda não nasceu não é um bebê, mas sim um feto? E mudamos o nome. Você já notou que a vida, eles dizem, o que é a vida? É o momento da viabilidade. Isso não é estúpido? Agora nem usam mais as palavras como adultério e fornicação. Substituíram pelo termo ativo sexualmente. Hoje chamam o aborto de opção. E as prostitutas são chamadas de meninas festivas. Moribundos são chamados de livres. É um evangelho de imoralidade, onde ninguém tem moral nenhuma. Escolha a sua moral e todos estão na imoralidade. Isso traz morte. O aumentar na maldade. Em segundo lugar, esse aumento da maldade não é só um sinal dos tempos, mas Israel também, mudando totalmente de tópico sobre o que estamos falando. Israel é o relógio de Deus.
Israel, a pequena nação de Israel, com um pouco mais de 2,5 milhões de judeus naquele pedaço de terra chamado Israel, que o inferno odeia e o diabo odeia. Israel é o relógio de Deus. Israel é protegido pelo Todo-Poderoso Deus do mundo inteiro. Quando você diz que Deus não existe, é só você olhar para Israel. Olhe para Israel. Eu estive no topo do Massada há pouco tempo atrás. Eu estava gravando um programa de TV. Eu estava ali aonde esteve o general romano chamado Soba. Finalmente, depois de vários meses de cerco, tinham destruído a resistência em Massada. Ele não os venceu, eles cometeram suicídio. Quando a aeronáutica e o exército israelense vão se formar, a cerimônia é feita no topo do Massada. Pois quando estão ali, os mais educados e os melhores pilotos do mundo, e os melhores soldados na face da terra, eles colocam a mão no coração e dizem: nunca mais. Estávamos gravando aquilo e olhei para o que 2.000 anos de erosão tinha feito, e o Espírito de Deus falou ao meu coração, com líderes judeus ao meu redor. E Deus falou assim para mim, uma história simples. Quando essa proteção aqui foi construída há 2.000 anos atrás, o Império Romano era o mais poderoso na face da terra. E aqueles judeus eram apenas pequenos insetos, insignificantes, não eram nada. Mas a poderosa Roma, e Deus me perguntou: aonde está Roma hoje? Aonde está o Império Romano hoje em dia? Que um dia dominou o mundo por quase 1.500 anos. O Império Romano não existe mais. Sumiu, o César desapareceu e seus generais também sumiram. Mas Israel ainda está lá. Israel ainda está lá. Ou aqueles profetas do Antigo Testamento eram tolos, ou foram inspirados por Deus? Pois Zacarias disse, no capítulo 12, que nos últimos dias Jerusalém se tornaria um cálice de temor para o mundo inteiro. No auge da chamada paz para a Galileia, não usam mais essa palavra, mas no auge daquela campanha eu estive no Líbano. Oficiais israelenses me levaram lá. No coração de Beirute, me levaram até as linhas de batalha da Pelió. E vi centenas e centenas de caminhões arrastando tanques russos queimados. Estou dizendo isso para te explicar que por 2.000 anos, quando o mundo queria destruir Israel, Israel se rendeu como um cordeiro e morreu. Quando Adolf Hitler queria acabar com Israel, ele matou 6 milhões de judeus. E eles foram para as câmaras de gás, ouvindo música clássica de Beethoven e Wagner, nos alto-falantes, e 6 milhões deles morreram. Mas nos últimos anos, Israel disse: já basta. No auge daquela campanha, no Líbano, a Síria disse: com o apoio da União Soviética nós vamos acabar com Israel. E enviaram 200 MiGs no ar. Israel tinha 131 F-114. E derrubaram 92 MiGs. E não perderam um só avião. O Menachem Begin disse para o presidente sírio: pegue aqueles mísseis
que a União Soviética enviou, vamos destruí-los, e o presidente foi embora. Nenhum avião no mundo ia conseguir suportar aqueles mísseis, mas Israel tinha uma nova invenção, e derrubaram todo o míssil que tentaram enviar, e não perderam um só avião, com uma nova invenção que nossos gênios militares ficaram olhando de boca aberta, espantados. É a primeira vez que digo isso. Existem pessoas hoje que sentem que Israel tem armas secretas, que se a União Soviética atacar, eles vão conseguir aguentá-los até as tropas americanas chegarem ali. Como é que pode? Esse país pequenininho, não é nem do tamanho do estado do Colorado. O quarto maior império, não, deixa eu dizer de outra maneira, a quarta nação mais poderosa na face da terra. Como? Porque Deus disse: Israel não será destruído. Deus disse: eu vou destruir toda nação que vier contra Israel. Deus disse: eu vou acabar com eles. E Deus disse que seu Filho Jesus Cristo vai voltar. É o que Zacarias nos diz no capítulo 14. E ele não vai voltar para Washington, e ele não vai voltar para Londres, e ele não vai voltar para Paris, mas ele vai voltar para Jerusalém. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o relógio de Deus. A Rússia pode ficar brava, mas Israel vai sobreviver, pois é o relógio de Deus. Eu tenho que acabar, escute com atenção. O último, os sinais dos tempos. Esse é o maior sinal de todos. É maior do que o aumentar da maldade, é maior do que Israel como relógio de Deus. O maior sinal que esse mundo está experimentando hoje, para mostrar que estamos no fim, que Jesus está voltando, qual é? É o derramar do Espírito Santo sobre esse planeta. Você ouviu bem? Ouviu bem, batista? Você ouviu bem, católico? Você ouviu bem, metodista? E você, presbiteriano? Você me ouviu, pentecostal? Você me ouviu, Casa Branca? O maior de todos os sinais. Ele disse que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e é o derramar do Espírito Santo. Toda denominação nesse mundo que vira as costas para o Espírito Santo, Deus vai abandonar essa denominação. Escute o que eu estou te dizendo. As igrejas pentecostais estão em um momento crucial. Entenda isso. As igrejas pentecostais estão em um momento crucial. Podem seguir qualquer caminho. Estão se desviando. E se eles se desviarem, viu que eu falei eles e não me incluí, porque eu não vou seguir esse caminho. Se seguirem o caminho do mundo, abandonando o Espírito Santo, abandonando o Espírito de Deus, Deus vai abandoná-los. Nossa única esperança é chegar perto de Jesus Cristo, e Ele vai nos encher com o Espírito Santo, encher nossa vida e nossos corações. Pastores, me escutem, não é importante o tamanho do seu prédio, não é importante quanto custou, não é importante quantas letras você tem depois do seu nome, não é importante, mas o importante é o mover do Espírito Santo em nossos púlpitos, em nossas igrejas, no meio do nosso povo, em nossa congregação. É isso que importa. E olha, o meu tempo acabou e eu sei que você está inquieto. Você pode me dar somente mais 5 minutos?
Em Apocalipse 3:13 ele diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, não às universidades, não os psicólogos, não os artistas, não as denominações, mas ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Se você estiver morno, você não vai ser arrebatado. Apocalipse 3:16, ele diz: melhor seria que você fosse frio ou quente, pois estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Não se escuta mais pregações desse tipo. Eles falam, faça o seu melhor e tudo bem, mas ele disse que se você estiver morno, ele vai te vomitar. Em segundo lugar, viver uma vida mundana. 2 Coríntios 6:17, saia do meio deles e seja separado, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vou te receber. Uma vida mundana, o mundo é nosso inimigo. Pregadores, quando vocês estiverem pregando nos seus púlpitos, diga para o seu povo que beber é errado, diga que beber álcool é algo errado. Não tenha medo, não fique confuso, se levante como um homem que Deus te chamou. Diga para eles que é errado, diga para eles que esses filmes podres estão errados, diga que eles são sujos e proíba seus filhos de assistir, proíba as pessoas de assistir, pois está errado. O mundo é o nosso inimigo. Saia do meio do mundo. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. E por último ele diz que alguns teriam forma de piedade, mas negariam o seu poder. 2 Timóteo 3:5, uma forma, uma aparência. Eu vou dizer isso rapidamente para você e para alguns que estão na igreja. Você veio aqui para esse coliseu ouvir o Jimmy Swaggart e é muito bom ter você com a gente. Mas escute, se você está associado com uma igreja que é cheia do Espírito Santo, graças a Deus, apoie o seu pastor e continue aí. Mas se você não está em uma igreja cheia do Espírito Santo, e não importa se os seus pais vão falar mal de você, se o povo religioso vai falar que você é maluco, não importa o que o mundo diz, se o seu esposo cospe em você, se sua esposa diz que vai te largar, não importa. Encontre uma igreja cheia do Espírito Santo, aonde o Espírito de Deus está se movendo, Jesus está se movendo, o homem de Deus atrás do púlpito prega a Bíblia, que é a verdade, e ele esteve com Jesus. E entre nessa igreja e vai para essa igreja. Entre nessa igreja. Você pode dar risada de mim se quiser ficar nesse mausoléu, mas é melhor você sair daí. Eu me lembro, eu era criança, era um garoto. Quando eu nasci alguns anos antes, e meus pais nunca tinham visto uma igreja, nem entrado em uma igreja. O meu pai nunca tinha visto uma Bíblia até fazer 25 anos. Não que não tivesse lido, ele nunca tinha visto uma. Meu pai tocava violino. Na verdade, ele tocava uma rabeca. E tocava bem. A minha mãe, eu não posso cantar, mas minha mãe cantava muito bem. Eles tocavam em bailes. Durante a época da depressão, quando eu nasci, tinha 1, 2, 3, 4 anos de idade, me levavam para os bailes, me colocavam num cantinho. Minha mãe e meu pai tocavam blues de St. Louis, aquelas canções mais tocadas. E vocês mais velhos sabem bem do que eu estou falando. 2 mulheres foram construir a igreja em nossa cidade. O meu tio foi quem financiou. Ele não sabia quem Deus era, mas ele financiou a igreja. Era um homem muito rico, um milionário. Eu nasci na casa dele, dia 15 de março de 1935.
E outro tocador de rabeca, um outro violinista, convidou meu pai. Ele tinha acabado de ser salvo e chamava Pop Watson. Ele disse: Sonny era o apelido do meu pai. Por que você não vem participar da orquestra? Nossa igrejinha era mais ou menos metade do tamanho desse púlpito aqui. E o meu pai falou: nunca estive na igreja em toda a minha vida. Eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. E ele disse: mas venha. E disse: eu não conheço as canções. Ele disse: você aprende rápido. E o meu pai foi com o violino debaixo do braço e a minha mãe acompanhando ele. Ele nunca tinha entrado em uma igreja. E eu tinha 4 anos de idade. Ele entrou ali, pegou o seu instrumento. O pastor era o Tom Holcomb, irmão do Jack Holcomb. E eles começaram a cantar aquela canção. E pelo que eu me lembro agora, foi a primeira canção cristã que meus pais ouviram. E o meu pai começou a tocar: encontrei um amigo em Jesus, e ele é tudo para mim. Ele é o mais belo entre os milhares para a minha alma. E naquele momento Jesus entrou no coração e na vida deles. E eles nunca mais voltaram para os bailes ou para mais nenhum lugar infernal. E essa é a sua resposta. Essa é a sua resposta. Essa é a minha resposta. É isso, essa é a força da América. E a sua força, Deus e seu Filho Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça. Pai, eu te agradeço nesta noite. Te agradeço por essas pessoas que têm sido tão graciosas e bondosas. Prestaram bastante atenção e peço que eles esperem mais alguns instantes enquanto fazemos o apelo, trazendo eles para a sua presença. De olhos fechados e cabeça baixa, estou pedindo por favor para ninguém sair. Se você tiver que sair, tudo bem, pode ir, mas peço por favor, se você puder, não saia ainda. O Espírito Santo de Deus vai alcançar você. E preciso de milhares de pessoas cheias do Espírito, e existem vários de vocês aqui que sabem orar. Creia em Deus comigo nesse momento, porque agora estendemos um altar muito longo por todas as partes do mundo. E Deus vai tocar e alcançar várias pessoas. De cabeça baixa e olhos fechados nesta noite. O sol está se pondo sobre o antigo sistema mundano e das trevas, mas Jesus está voltando. Não nos resta muito tempo. Uma tempestade está por vir. É melhor você entrar na arca chamada Jesus Cristo. Os raios estão no céu. Já podemos sentir o estrondo do trovão. E o Espírito Santo está dizendo: ande rápido, venha para cá, não temos muito tempo. Você está ouvindo? Você está ouvindo, jovem? Você está ouvindo, mãe, filha? Quantos aqui nesta noite? Todos vocês aqui, na parte de cima, Jimmy Swaggart, não estou vivendo bem. Estou no caminho errado, preciso de ajuda, preciso de oração e preciso de Deus. Você pode orar por mim? Levante sua mão rapidamente. Aqui na frente, estou te vendo. Eu não vou te envergonhar, eu prometo. Levante a sua mão, por favor. Nas arquibancadas até lá atrás. Ore por mim. Obrigado. Continue levantando a mão. Ore por mim. Continue levantando. É isso aí. Estou vendo.
Deus está vendo, o Espírito Santo está vendo. Levante a sua mão, levante aí, até lá atrás, levante a sua mão para que Deus veja. Continue levantando a mão, aqui do meu lado esquerdo, muito obrigado. Até lá na parte de cima, muito obrigado. Eu quero que todos se levantem, por favor, se coloque de pé. Enquanto eles cantam agora, eu quero que você venha. Isso, pode vir. Obrigado por orar conosco. Estou sentindo que você está orando, que você está conosco. Muito obrigado, Deus te abençoe. Maravilhosa graça com doce som. Saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Eu quero que vocês olhem para o irmão Swagger por alguns instantes, e vocês que nos assistem pela televisão. Sem dúvida alguma, esse será o maior momento de toda a sua vida, pois você vai convidar Jesus para entrar em seu coração e ele vai entrar. Por favor, preste atenção em mim, só mais alguns instantes. Deus está me mandando dizer para todos vocês aqui: não importa quem você é ou o que você fez, para Ele você é especial. Eu quero que você pense nisso. Você é especial. E Ele me mandou te dizer outra coisa. Ele me mandou te dizer que quando Ele veio, se o mundo inteiro estivesse salvo e apenas uma pessoa estivesse perdida e condenada para o inferno para sempre, eu ainda teria morrido na cruz do Calvário por uma alma. Ele me mandou te dizer isso. E disse: fale para eles que eu vou aceitá-los como eles são. Eles não precisam de qualificações. Apenas venha, sem dinheiro, sem preço, e beba gratuitamente da água da vida. Glória. Olha, eu não sei o nome de vocês, mas Ele também me manda dizer para vocês. Eu não sei o nome de vocês, mas Ele sabe. E daqui a alguns instantes, no céu, Ele vai anunciar cada nome. E eles vão bradar nos céus quando escutarem dizer que vocês vieram para casa. Eu não quero demorar mais. Eu quero que você venha para casa, para os braços do Pai. Abaixe a sua cabeça e feche os olhos, por favor. Eu vou orar e quero que você repita comigo. Chamamos de oração do pecador.
E posso dizer, sem exagerar, que milhões de pessoas já oraram comigo. E agora é a sua vez. Vamos orar. Querido Deus do céu. Querido Deus do céu. Eu sou um pecador perdido. Eu sou um pecador perdido. E eu admito isso. E eu admito isso. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não posso me salvar. Eu não posso me salvar. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Estou pedindo que o Senhor me lave. Estou pedindo que o Senhor me lave. Com o sangue precioso. Com o sangue precioso. Do seu Filho Do Jesus. seu Filho Jesus. Para que eu seja limpo. Para que eu seja limpo. E de acordo com a sua palavra. E de acordo com a sua palavra. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Com a minha boca. Com a minha boca. Eu confesso. Eu confesso. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. E em meu coração. E em meu coração. Eu creio. Eu creio. Que Deus ressuscitou Jesus. Que Deus ressuscitou dentre Jesus. os mortos. Dentre os mortos. E que Ele vive. E que Ele vive. Ele é meu Salvador. Ele é meu Salvador. E agora. Eu aceito a Jesus Cristo. Eu aceito a Jesus Cristo. Como meu Senhor eterno. Como meu Senhor eterno. Como meu Salvador. Como meu Salvador. E de acordo com sua palavra. E de acordo com a sua eu palavra. Estou lavado. Eu estou lavado. Estou santificado. Estou justificado. Estou justificado. Eu estou salvo. Eu estou salvo. Glória a Deus. Aleluia.